pessoal, estamos de volta com mais um bloco de questões de direito material do trabalho. Nesse bloco nós continuamos resolvendo questões de remuneração, salário e término da relação do contrato de trabalho, beleza? Vamos lá, começar aí na questão de número 47. Questão aí do sexto exame, tá? Uma questão meio antiga, mas fiquem tranquilos que é uma questão que pode perfeitamente aparecer na sua prova, tá? Uma questão que poderia aí, tranquilamente aparecer na sua prova. Vamos lá. Marcos Paiva ficou afastado do seu trabalho em gozo de benefício previdenciário em razão de enfermidade não relacionada, olha só, não relacionada ao exercício de suas atribuições funcionais, ou seja, não é, aí ele tá deixando bem claro pra gente que ele não tá afastado por por acidente de trabalho. E ele ficou afastado pelo prazo de 7 meses. Diante dessa situação hipotética, é correto afirmar que, pessoal, só um detalhe, quando o trabalhador ele fica afastado por mais de 6 meses por conta de licença médica, esse afastamento aí por mais de 6 meses tem de fato um impacto nas férias, tá? Eu perco meu período aquisitivo e quando eu retorno dessa licença superior a 6 meses, eu reconto do zero esse período aquisitivo. Então, eu tenho um impacto aqui nesse período aquisitivo quando eu fico mais de 6 meses afastado por licença médica, e aí tanto um período ininterrupto quanto intermitente, quanto alternado dentro daquele período aquisitivo. Lembra aqui que nas férias eu tenho um período aquisitivo que são 12 meses de trabalho e o concessivo os próximos 12 meses. Se dentro do meu período aquisitivo, que são 12 meses de trabalho, eu fico afastado por mais de 6 meses por conta de licença médica, eu paro de contar aquele período aquisitivo, ele zera, eu perco o período aquisitivo para trás e reconto do zero quando eu retornar do serviço, ok? Volta aqui comigo, vamos lá, questão 47, tá? Olha o que diz aí a questão 47, vamos lá, letra A. Marcos tem direito ao recolhimento dos depósitos do FGTS durante esse período de afastamento do trabalho? Pessoal, aqui ele não tem direito, tá? Por que ele não tem direito? Só teria direito ao recebimento do FGTS se o afastamento fosse decorrente de acidente de trabalho. Só aí que ele teria esse FGTS, tá? Letra B de bola. Esse tempo de afastamento previdenciário deve ser considerado no cômputo do período aquisitivo? Não deve, tá? Por que ele não deve? Porque é superior a 6 meses. Então, eu não consigo computar esse período aí dentro do meu período aquisitivo. Letra C. Durante esse afastamento previdenciário, o contrato de trabalho esteve interrompido? Não, né, pessoal? Esteve suspenso, beleza? Letra C, errada. Letra D de dado. Marcos deve retornar ao trabalho no prazo de 30 dias, contados a partir da cessação do benefício previdenciário, sob pena de se presumir abandono de emprego, caso não justifique o motivo do retorno? Perfeito! Pessoal, olha só como essa letra D aí é a literalidade da súmula 32 do TST. É a literalidade da súmula. Olha o que diz a súmula 32. Presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo, deixa eu voltar aqui, nem justificar o motivo de não o fazer. Pessoal, percebam vocês como a OAB cobra, sim, literalidade de súmula e literalidade da lei. Ok? Então, aí uma questão bem tranquila. Se o trabalhador ele ficou mais de 6 meses afastado por licença médica, tem impacto no período aquisitivo, ele perde o período aquisitivo quando ele retornar, começa uma nova contagem.
Se esse afastamento por licença médica for decorrente de acidente de trabalho, ele vai ter direito aos depósitos fundiários daquele período. Se o afastamento não é decorrente de um acidente de trabalho, ele não vai ter direito aos depósitos fundiários daquele período. O contrato fica suspenso naqueles afastamentos por licença médica superior a 15 dias, então o contrato dele aí está suspenso. E se, assim que encerra esse benefício previdenciário, ele não retorna para o trabalho no prazo de 30 dias, sem qualquer justificativa, presume-se um abandono de emprego, que é a hipótese, inclusive, de dispensa por justa causa do empregado, conforme o 482 da CLT. Então, questão 47 é uma questão tranquila, exatamente a literalidade da súmula 32 do TST, que tá aí plenamente aplicada, não foi prejudicada pela reforma trabalhista, ok? Vamos aqui voltar, mais uma questão 48, questão 48 de 2015, no 17º Exame Unificado. Maria trabalha para a Sociedade Empresária Alfa S.A. como chefe de departamento. Então, é informada pelo empregador que será transferida de forma definitiva. Então, ela está sendo transferida de forma definitiva. E ela é chefe de departamento, tá? E vai ser transferida de forma definitiva para uma nova unidade da empresa localizada em outro estado da federação. Para tanto, Maria obrigatoriamente terá de alterar seu domicílio. Ela vai mudar o domicílio de forma definitiva. Mais uma vez aí falando de transferência. Vamos ver o que diz a questão. Diante da situação retratada e do entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Letra A. Maria receberá adicional de no mínimo 25%, mas tal valor, por ter natureza indenizatória, não será integrado ao salário para fim algum. Essa questão, esse item, está errado. Primeiro, ela não receberá. Ela não receberá porque, no caso, a transferência foi definitiva. E a gente já viu que só tem transferência, só tem adicional de transferência se essa transferência for provisória. Então, ela não terá porque a transferência é definitiva, ok? Então, ela não terá direito ao adicional. E esse valor, se fosse pago, ele também não tem natureza indenizatória. Ele tem natureza salarial, como qualquer outro adicional. Então, letra A, errado. Letra B, a empregada não fará jus ao adicional de transferência porque a transferência é definitiva, o que afasta o direito. Letra B de bola, totalmente correto. Letra C, a obreira terá direito ao adicional de transferência, mas não a ajuda de custo, haja visto o caráter permanente da alteração. Errado, ela terá sim ajuda de custo, mas ela não terá direito ao adicional de transferência. A ajuda de custo com a mudança, pessoal, ela é paga pelo empregador. Letra D. Maria receberá adicional de transferência de 25% de seu salário, enquanto permanecer na outra localidade, ela não receberá esse adicional. Então, aí, questão 48, letra B de bola, questão tranquila, ok? Próxima questão, 49, do mesmo exame, 17º exame, prova de 2015. Henrique é técnico de segurança do trabalho da Sociedade Empresária Alfa e irá aproveitar 20 dias de férias, pois decidiu converter 10 dias de férias em dinheiro, tranquilo, abono pecuniário. No seu lugar, assumindo de forma plena as tarefas, ficou Vitor, seu melhor assistente e subordinado. Aqui ele está falando o seguinte: Henrique saiu de férias e eu tenho o Vitor que vai substituir Henrique. O que acontece quando ocorre esse tipo de substituição? O substituto recebe o salário do substituído, ele tem direito a essa diferença salarial. Essa é a ideia e é isso que a questão vai cobrar. Olha aí, letra A. Perdão, continuação em denunciado. Nesse caso, durante o período de férias, de acordo com o entendimento do TST. A. Vitor não receberá o mesmo salário, porque a substituição é eventual por apenas 20 dias.
Errado, pessoal. Ele receberá sim esse salário porque ele substituiu sem ser de maneira eventual. Letra B. Vitor terá direito ao mesmo salário de Henrique, pois a substituição não é eventual? Verdade. Letra B de bola. Letra C. Vitor terá direito ao seu salário e ao de Henrique, porque acúmulo de função não tem acúmulo, ele é substituto. Letra D. E mesmo que houvesse acúmulo, tá, pessoal? Não tem essa acumulação de salário, não, tá? Errado. Letra D. A situação retratada é ilegal, tratando-se de desvio de função, vedado pelo ordenamento jurídico? Errado. O ordenamento permite, sim, a substituição, inclusive aí na súmula 159 do TST, que tem a seguinte redação: substituição de caráter não eventual e vacância do cargo. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, perceba que não pode ser assim, fiquei ali no lugar do chefe 2 horas, tá? Inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. O empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. Vaga o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-la não tem direito ao salário igual ao do sucessor. O que a súmula 159 está falando pra gente? No primeiro inciso, ela está dizendo o seguinte: se Vitor substituiu o Henrique, sem ser de uma forma eventual, não foi ele uma substituição por meia hora, uma hora, um dia, ele substituiu por 20 dias, então essa substituição não é eventual, ele tem direito de receber as diferenças salariais para equiparar o seu salário com o substituído. Então, o substituto tem o direito ao salário do substituído. Agora, vamos supor que no nosso exemplo, deixa eu só confirmar que os nomes é Henrique, né? Vamos supor que Henrique é demitido, Henrique sai daquela função e Vitor é chamado para assumir a função que anteriormente era ocupada por Henrique. O que ele está falando pra gente? Se houve rescisão de contrato com Henrique, se Henrique não está mais na empresa, ele foi demitido, o fato de Vitor ser chamado para exercer a função que era de Henrique não dá direito a ele a esse salário. Uma situação é substituir por um prazo determinado, enquanto Henrique tirou férias. A outra situação, a do inciso segundo, é a seguinte: Henrique foi demitido, eu vou contratar Vitor para exercer essa função que era de Henrique. Aí, nesse caso, eu não tenho como gerar direito para o Vitor do salário que antes recebia Henrique. Ok? Vem comigo aí para a tela, questão 50. 16º exame, tá? 16º exame, prova aí de 2015. João trabalha na área de vendas em uma empresa de cigarro. Recebe do empregador, em razão do seu cargo, moradia. Então, ele recebe aqui, ele é vendedor, ele recebe moradia e pagamento da conta de luz do apartamento, além de ter veículo cedido com combustível. Tal se dá em razão da necessidade do trabalho. Olha só, em razão da necessidade do trabalho, dado que João trabalha em local distante de grande centro, sendo responsável pela distribuição e vendas dos produtos na região. Além disso, João recebe uma cota mensal, ele recebe 10 pacotes de cigarro por mês, independentemente de sua remuneração, não sendo necessário prestar contas do que faz com os cigarros. A partir do caso narrado, assinale a alternativa correta. Letra A. Os valores relativos à habitação, à energia elétrica e aos veículos integram a remuneração de João? Pessoal, por que não integram? Deixa eu só voltar aqui. Por que não integram a remuneração de João? Porque olha essa expressão aqui, ó, em razão da necessidade do trabalho. Se você recebe determinada parcela por conta de necessidade do trabalho, lembra lá do uniforme, não é uma parcela salarial, então não integra, tá? Por serem salário utilizado, mas não cigarro por ser nocivo à saúde. Nenhuma daquelas vão integrar. Letra A aí, errado. Letra B. Os valores de habitação e veículo integram remuneração de João. A energia elétrica e o combustível não, pois já incorporados respectivamente na habitação e no veículo. O valor do cigarro não é integrado, faça nocividade à saúde. Pessoal, nenhuma parcela integra esse salário, por causa da necessidade do trabalho.
Letra C, nenhum dos valores da utilidade integram a remuneração de João. Verdadeiríssimo, nenhuma dos valores aí listados vão integrar a remuneração de João. D de dado, tratando-se de salário in natura, todos os valores integram a remuneração de João. Errado, nenhum deles, pois são dados com a ideia de contraprestação aos serviços. Erradíssimo. Aquelas outras não integram porque estão ligadas à necessidade do serviço, e o cigarro não integra porque é uma droga que traz prejuízos aí à saúde, beleza? Mais uma questão. Essa questão aqui, pessoal, a questão 51, ela é uma questão, é um tema que foi cobrado uma única vez na OAB, uma única vez, que é relacionado ao direito autoral. Qual a situação que ele está trabalhando aqui? Vamos supor que o empregado, ele está trabalhando ali na empresa e ele desenvolve um software que pode valer milhões de reais. O trabalhador vai ter direito a esse direito autoral do software ou ele tem que dividir com o empregador? Depende. E aí eu trouxe para vocês aqui a lei de direito autoral e os artigos que interessam pra gente. Isso só caiu uma vez. Pode cair na sua prova de novo? Pode, mas a chance disso cair é muito pequena. Mas a gente vai trabalhar porque apareceu em uma questão já de prova da OAB. Vem aqui para a tela comigo. Antes de resolver a questão, vamos acompanhar a leitura da Lei 9.279 de 96, que é a lei que trata dos direitos autorais. Olha o que diz essa lei. Artigo 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador. A regra, pessoal, é que de fato o que for produzido pelo empregado vai pertencer ao empregador quando decorrerem de contrato do trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto pesquisa ou atividade inventiva ou resulte esta da natureza dos serviços para quais foi o empregado contratado. Nesse caso, se é ligado à atividade, se é um objeto de pesquisa ou atividade inventiva que está ali, foi desenvolvida no decorrer do contrato de trabalho, a regra é que pertence ao empregador, tá? Parágrafo 1º. Salvo expressa disposição em contrário, a retribuição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado. Mesmo que o empregado tenha criado um software super caro, ele não vai ter direito a nenhuma participação, nenhuma contraprestação, se não tem nada dispondo no contrato e se ele utilizou ali do horário de trabalho, do maquinário do trabalho para fazer o desenvolvimento desse software, por exemplo, tá? Parágrafo 2º. Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidas na vigência do contrato a invenção ou modelo de utilidade cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a extinção do vínculo. Então, o que ele está falando aqui? Vamos supor que o empregado, ele percebeu que ele desenvolveu um software muito caro, que vai dar muito dinheiro para ele, não tinha nada no contrato. Para evitar que esse software fique com o empregador, o que ele faz? Ele pede demissão e vai fazer esse registro da patente depois. O que a lei está falando? Olha, se o registro da patente pelo empregado foi feito até um ano após o fim do contrato de trabalho, a gente presume que esse objeto ou que essa utilidade foi desenvolvida no curso do contrato de trabalho. É isso que ele está dizendo. Para garantir, proteger o empregador em relação a esse direito autoral, a exploração econômica desse objeto ou dessa utilidade. Continuando aí, artigo 89. O empregador titular da patente poderá conceder ao empregado, poderá, tá, pessoal? Poderá conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto na norma da empresa. Então, aqui ele vai ter que fazer uma negociação. Mas percebam que o que a gente tem aqui é um poderá. Parágrafo único. A participação referida neste artigo não se incorpora no salário do empregado. Então, o que ele recebe de direito autoral, se ele receber, não integra o contrato do empregado. Artigo 90. Quando que essa exploração pertencerá exclusivamente ao empregado, tá? Então, pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho.
tem que estar totalmente desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização dos recursos do empregador, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum em partes iguais quando resultar da contribuição do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada disposição contratual em contrário, tá? Quando for desvinculado do contrato de trabalho. Sendo mais de um empregado a parte que lhes couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença, exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. Então, quando você dividir, fazer essa divisão entre empregado e empregador, quem explora é o empregador e que remunera o empregado. A exploração do objeto da patente na falta de acordo deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 ano, contado da data da sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do empregado, se o empregador não começou a explorar em um ano a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de falta de exploração por razões legítimas. No caso de cessão, qualquer dos cotitulares, em igualdade de condições, poderá exceder o direito de preferência. O disposto nos artigos anteriores aplica-se no que couber às relações entre o trabalho autônomo ou estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e contratadas. Beleza? Então, ele traz aqui pra gente o quê? Ele traz o seguinte, olha, quando a gente vai falando de direito autoral, a regra é que a exploração econômica é do empregador. Se o trabalhador desenvolveu aquele invento durante o contrato de trabalho, aquele invento tem uma relação com o contrato de trabalho, e aí considerando, a gente presume que foi desenvolvido no curso do contrato de trabalho, aquelas patentes registradas pelo empregado até 1 ano após o fim do contrato. Essa é uma situação, invento relacionado ao contrato de trabalho. Quando o invento não é relacionado ao contrato de trabalho, não tem nenhuma ligação, a patente é exclusivamente do empregado, ele decide o que fazer com ela. Mas, se mesmo que não seja relacionado ao contrato de trabalho, ficar demonstrado que o trabalhador utilizou os recursos da empresa, às vezes o computador, a instalação, os dados, qualquer coisa da empresa, essa exploração econômica ela é dividida. Quem vai explorar economicamente é o empregador, que remunerará o empregado pela metade, aí, relacionando-se aos lucros auferidos com a exploração econômica. A patente, a exploração econômica dessa patente é preferencialmente do empregador, que tem até 1 ano para começar a exploração econômica sob pena da patente passar exclusivamente ao poder do empregado, ok? Fazendo esse resuminho aqui, e basicamente o que pode cair de direito autoral está nesses artigos que a gente acabou de ver, vamos resolver a questão, vem comigo para a tela, questão 51. Letra A. O empregado terá direito, conforme a lei, a uma participação sobre o lucro obtido nessas vendas. Vamos lembrar aqui, pessoal, que ele foi contratado, tá? Determinado empregado ele foi contratado para criar o software, tá? Então, nesse caso, ele não tem direito a nada mesmo, porque aí tá, sim, ligado ao contrato de trabalho. Então, ele terá direito? Ele não terá direito a nada, nenhuma participação. B. A lei é omissa a esse respeito, de modo que, caso não haja consenso entre as partes, será necessário ajuizamento de ação trabalhista para resolver o impasse? De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. C. Todo lucro obtido pelo invento será do empregado? Letra C também, erradíssima, não vai ser do empregado. D. O empregado terá direito apenas ao seu salário normal, exceto se o seu contrato de trabalho tiver previsão de participação no lucro do seu invento. Letra D, corretíssimo, salvo aí se houver alguma previsão contratual. Beleza? Pessoal, a gente corta por aqui esse bloco e já a gente volta com mais direito do trabalho em questões. Até já!